Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço de comentário das notícias, pensando do ponto de vista de um cristão ou interpretando com a Bíblia na mão. É provável que você nunca tenha ouvido falar da Foxconn, mas é uma empresa muito grande, é uma das, digamos, uma das gigantes em termos de fábricas a partir de Taiwan, que é a China, digamos, democrática, aquela ilha que está separada em termos de governação da China continental. A Foxconn é uma das empresas terceirizadas para produzir material para a Apple. Ela é responsável pela produção de grande parte dos materiais que compõem os iPhones. Estas empresas são comuns em termos de atividade na Ásia para diminuir os custos daquilo que são as empresas que trabalham no mundo ocidental. Só para termos uma ideia, no mundo ocidental, o mínimo que se poderia pagar, por exemplo, nos Estados Unidos para um trabalhador seria à volta de 7,25 euros por hora, enquanto que na China pode-se pagar muitíssimo menos. E em alguns lugares da Ásia os valores são realmente ínfimos, por exemplo, chegando a ser à volta dos 20, 30 cêntimos por hora. É evidente que os custos ficam muito mais baixos em termos de produção nestes países, daí que é muito comum nós vemos as empresas levarem os seus negócios para montarem fábricas nos países asiáticos. E porquê que isto é notícia? Que normalmente é uma coisa que nós não gostamos de pensar muito. Bem, a Foxconn trabalha essencialmente com fábricas, não em Taiwan, mas na Índia. Tem cerca de 17 mil trabalhadores numa região, num dos estados da Índia, na zona de Chennai, e esta área de atuação foi notícia porque 250 trabalhadoras, são quase tudo mulheres, entre os 18 e os 22 anos. Dessas 17 mil, 250 trabalhadores ficaram com intoxicação alimentar tão grave que a sua grande maioria, cerca de 160, precisaram ser internadas, o que imediatamente chamou a atenção para as condições de trabalho em que estas mulheres estão. É claro, algumas agências informativas perceberam que haveria aqui alguma história, foram procurar e então descobriram que realmente é uma coisa impressionante. A maioria destas mulheres são recrutadas das zonas rurais do estado de Tamil Nadu em dormitórios superlotados, por vezes 30 trabalhadores acumulados num único dormitório, com condições muito ruins. As casas de banho são partilhadas, às vezes algumas casas de banho sem água corrente, sendo que as intoxicações alimentares e outros quadros de patologia, alergias, dores de cabeça, intoxicações, etc., são bastante comuns. É claro, estas trabalhadoras que deram este testemunho o fizeram de forma secreta, anónima, com medo das represálias, das retaliações, e permaneceram trabalhando nestas condições porque, segundo elas mesmas disseram, havia a expectativa de haver algum tipo de resposta, de algum tipo de solução, ou seja, sempre acharam e sempre lhes foi dito por parte dos superiores que estaria-se a trabalhar em melhoria, mas a verdade é que as melhorias não aconteceram. Faz-nos lembrar daquilo que nós ouvimos a respeito das condições de trabalhadores asiáticos aqui em Portugal, aqui no Alentejo, porque afinal de contas tem sido o explorar destas pessoas que permite que as produções sejam tão baixas. Para você ter uma ideia, o custo médio de produção de um ténis, por exemplo, da Nike, anda na casa dos $4. Agora, faça as contas de quanto é que nós pagamos por um ténis da Nike aqui nas nossas lojas, não é? Quando nós vamos ver o preço dos ténis, 70, 80, 100 euros, e nós pensamos, mas espera aí, isto custou $4 para ser produzido, porque é que eu preciso pagar 100 euros para utilizar isto? Isto exatamente tem a ver com a capacidade destas empresas de espalharem-se pelo mundo, terceirizarem a sua atuação, produzirem a partir destes países onde os custos são extremamente baixos, para depois poder ter uma margem de lucro realmente tão gigantesca. Isto lembrando que em algumas destas fábricas, vivendo nestas condições, os trabalhadores a ganharem 20, 30 cêntimos por hora são levados a trabalhar 70, 80 horas por semana, o que é verdadeiramente impressionante e nos faz pensar praticamente em escravatura. Ora, quando pensamos em trabalho, do ponto de vista bíblico, a nossa perspectiva é bem diferente da perspectiva, talvez, do mundo dominado pela visão grega. Na visão grega do trabalho, o trabalho é sempre visto como uma maldição.
a humanidade portou-se mal, os deuses então sobrecarregaram os homens com o trabalho. Na versão bíblica, naquilo que nós lemos no livro de Gênesis, não se trata disto. Deus é um Deus trabalhador. A Bíblia começa com Deus a trabalhar. A Bíblia começa com Deus a criar o mundo, o universo. E um Deus trabalhador, segundo a Bíblia, fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, se Deus é um Deus trabalhador, ele fez o homem um homem trabalhador. E, portanto, o homem recebeu o trabalho da parte de Deus antes do pecado, ou seja, no seu estado de inocência. O pecado não é um castigo. Aliás, o trabalho não é um castigo e não veio por causa do pecado. O trabalho foi uma bênção de Deus para nós, ocuparmos o nosso tempo, providenciarmos o sustento da nossa família, termos utilidade para a comunidade onde vivemos, usarmos os nossos dons e talentos, aprendermos a disciplina, enfim, tudo isto é útil para o trabalho, enfim, pode e deve ser uma bênção e dignifica o homem. Infelizmente, nestas condições nós percebemos que não é assim. Porque se a Bíblia nos fala a respeito do trabalho como sendo uma bênção de Deus, não é um castigo pelo pecado, mas uma bênção que vem antes da queda, também a Bíblia nos diz outras coisas a respeito do trabalho, como por exemplo, deve haver descanso. Este trabalhar incessante todos os dias da semana sem nenhum repouso não faz parte daquilo que é o princípio bíblico. O princípio bíblico estabelecido por Deus foi: trabalharás 6 dias e descansarás 1. O fim de semana, todos nós apreciamos imenso e gostamos muito do fim de semana. O fim de semana é uma invenção divina. Foi Deus que nos deu. Pense bem, porquê é que a semana tem 7 dias? Porquê é que não tem 10? Porquê é que não tem 12? Porquê é que nós usamos semanas de 7 dias? Seria a coisa mais lógica? Isto tem a ver com a nossa base judaico-cristã, que nos diz que a semana tem 7 dias. E há um dia nesta semana que deve ser de repouso. Então, se você aprecia o fim de semana, dê graças a Deus, porque foi Ele que o criou nestas condições, nestas culturas em que o cristianismo não chega a dominar. As pessoas muitas vezes não têm fim de semana e trabalham ininterruptamente, havendo evidentemente que um dano muito significativo para a saúde e uma diminuição da esperança de vida. Também a Bíblia deixa de forma muito clara a necessidade do salário correto. A lei de Deus do Antigo Testamento era muito rigorosa em dizer que era obrigatório o trabalhador receber, inclusive de forma diária. O trabalhador tinha que receber pelo seu dia de trabalho. Ao fim do dia, o patrão tinha que pagar. Ele não podia guardar aquilo que era parte do trabalho. Atenção, estas trabalhadoras que foram mencionadas ali na Índia, estas trabalhadoras, além de receberem muito pouco pelo seu trabalho e além de estarem em hospedagens que são muito ruins em termos de qualidade, elas têm que pagar pela sua hospedagem e pela sua alimentação. Portanto, isto é tudo algo que deve mexer connosco. Há muita hipocrisia da nossa parte aqui no Ocidente, em que nós consumimos estes produtos sem querer saber de onde vêm. Em que nós simplesmente os utilizamos sem perguntar, mas isto foi produzido como? Por quem? E pode ser que aquilo que eu e você estamos a usar representou, na verdade, sofrimento, representou verdadeira escravatura para alguém em algum lugar do mundo. E, provavelmente, se nós tivermos alguma consciência cristã daquilo que é o princípio da palavra de Deus, nós deveremos ter a busca de uma consciência melhor naquilo que é o nosso consumo. Não nos deixarmos dominar por esse consumismo brutal da nossa sociedade, mas também sermos capazes de olhar para aquilo que é feito e dizer, ok, muito bem, esta marca claramente não tem cuidado dos seus trabalhadores, portanto eu não vou mais consumi-la. Você pode dizer, bem, mas isto, qual é a diferença que faz? Se eu não comprar mais ténis da Nike, ou não comprar roupa da marca tal, ou produto tal, não sei do que, isso não é, eu não sou ninguém. Sim, mas você, eu, mais um, mais outro, às tantas vai fazer diferença. E hoje em dia é perfeitamente possível nós termos acesso àquilo que é feito de forma sustentável para o planeta e respeitando aquilo que são as condições de trabalho dos trabalhadores. Este é um princípio bíblico, é um princípio cristão e que devia nortear também a nossa forma de consumir.